Eu sou Anderson Miranda, uma pessoa negra, 1,67 m, né, usando uma camisa xadrez, um crachá do Ministério dos Direitos Humanos, como está gravando para outras pessoas, né, com deficiências, PCD, poder entender. Para mim é uma alegria estar aqui, né, contando um pouco da minha história e da minha vivência. Muitas vezes a gente ouve dizer ele foi para a rua por causa de droga, ele foi para a rua, né? Não, eu fui para a situação de rua por rompimento familiar. Eu nasci em 1975 e aos 3 meses de idade, meu pai tentou matar minha mãe. Eu nasci em São Paulo, no hospital, onde tinha um hospital de mãe solteira. Todas as mães, para ter os filhos, iam para essa maternidade, na Vila Mariana. E aí minha mãe me teve lá. Eu não tenho o registro do meu pai, mas hoje eu sei quem é meu pai. Eu tenho muito medo dele até hoje, né? Meu pai é do Paraná, mas eu não sei o nome dele, graças a Deus, esqueci. E aí minha tia, com medo do meu pai matar eu e minha mãe, me tirou da minha mãe e me entregou para o juizado de menor. Então, aos 3 meses de nascido, eu já fui criado no orfanato, a 80 quilômetros de São Paulo, chamado Lar do Caminho, né? Um orfanato na cidade de Juquitiba. Então, eu vivi até meus 12 anos nesse orfanato. Aos 12 anos para frente, tinha uma república na capital, em São Paulo, e aí a gente já ia para lá para estudar e trabalhar nessa república em São Paulo. E eu, muito rebelde, não concordava com as regras construídas de cima para baixo, não de baixo para cima. Não, o que você quer comer, aonde você quer, meu dinheiro que eu ganhava eu tinha que entregar para o diretor do orfanato, tudo eu tinha que fazer, eu não concordava. Eu já nasci escorpianino rebelde, 11/11, às 11 horas da manhã. Então é muito importante trazer um pouco essa irrealidade de dizer que a gente quer ficar na rua, que a gente nasceu na rua, que a gente quer ir para a rua, né? A gente vai para essa situação a partir do momento desse contexto que eu comecei a falar. E eu não sabia da história da minha família. E aí eu fui aos 13 para a situação já de rua, por isso que eu tenho 38 anos de trajetória e situação vivida na rua. Aos 13,5 fui estuprado em São Paulo por um policial militar, no Vale do Anhangabaú. Quem conhece bem São Paulo sabe onde é o Vale do Anhangabaú. E ali tinha 2 viadutos, um que, graças a Deus, a nossa ex-prefeita Luísa Erundina fechou, e um outro que ainda existe até hoje. E ali os jovens, adolescentes se escondiam dentro desse viaduto com medo da polícia, das pessoas, né? Isso aí, então ali era um espaço de menor. E ali também virava prostituição dos adultos e usar os menores. E eu já trabalhava, já estudava, né, aos 13. E aí eu fui viver isso. Então eu caí nessa situação de rua por não concordar com as regras da república lá do orfanato. Não era mais o orfanato, era uma república que tinha para jovens, né, e adolescentes poderem trabalhar. E dali eu fui vivenciar. E aí aos 14 anos eu já fui trabalhar com advogado, fui ser office boy, mas sempre não tendo endereço, porque eu era menor, né? E eu tinha uma pessoa chamada Seu Cícero, que era um tio, que me acompanhava nas atividades. E um dia nós estávamos no abrigo, na 23 de maio, um abrigo espírita, que só podia entrar menor acompanhado de um adulto, sempre era assim nos serviços, e veio um senhor chamado Antônio, dono de um parque de diversão, oferecendo trabalho. E a gente não sabia que era trabalho escravo. E nós fomos trabalhar nesse parque de diversão. Ele pagava hoje, como se fosse o dia de hoje, R$5 por dia. E a gente não podia mais, né, sair. E tinha um capataz, um cara que andava armado, que se a gente saísse do parque, matava nós. Porque a gente era pessoas moradores de rua, na época nem falava situação de rua, era moradores de rua, trecheiro, mendigo, né? A gente era muito chamado de mendigo, né? E aí eu fui vivenciando isso, dia a dia, pouco a pouco,
um pouco rápido da minha história, até para o Marcelo poder entrar. E aí eu fui vivenciando tudo isso na rua. Procurava minha família, tentava não achar, e muitas vezes as pessoas falavam, não, você é baiano. Eu, poxa, que bom, eu sou baiano, mas não sou. Meu documento estava como se eu tivesse nascido em São Paulo. Não, você é sergipano, pelo sotaque você é sergipano. Então as pessoas me falavam do meu linguajar. E aí eu fui me organizando. E aos 16 anos, eu comecei a andar o Brasil a pé. Andar o Brasil para entender, para procurar meu pai. E eu saí de São Paulo até a Bahia a pé. Quando eu cheguei em Itabuna, eu fui atropelado por um caminhão. Eu estou reduzindo um pouco a minha história para vocês entenderem a vivência da rua, e fui atropelado por um caminhão. Quando eu cheguei no hospital Luiz Eduardo Magalhães, o médico só disse, é mendigo? Bota ali naquela maca. 3 dias eu fiquei na maca, com água e bolacha. Água e bolacha de sal. No 3º dia, a enfermeira me deu alta e me botou para a rua. O médico mandou botar para a rua e me botou. Mas eu tinha RG. Eu sempre andei com a minha identidade, para identificar que eu era um cidadão de direito brasileiro, mas a gente não era reconhecido isso. E aí, eu gosto de começar assim. Só que antes disso, lá em Itabuna, eu fui até o serviço da assistência social, falar com a assistente social, pedir uma passagem para ir para Salvador. Ela estava achando que eu estava querendo ir passear em Salvador. Eu falei, não, dona, eu quero procurar minha família. Eu quero achar, fiquei sabendo que meu pai e minha mãe moram em Salvador, mas eu não sabia, eu fiquei sabendo pelo... E aí ela, não, você é muito jovem, vai andando. E eu falei, tá bom, se acontecer alguma coisa comigo, a culpa é tua. E aconteceu, eu fui atropelado. E aí, quando eu retomei, né, fui jogado para fora do hospital, fiquei num ponto de ônibus, o motorista me viu todo machucado e falou, meu Deus, o que aconteceu com você? Eu falei, eu fui atropelado e me botaram para fora do hospital. Ele me botou dentro do ônibus, me levou até a prefeitura de Itabuna. Quando essa assistente social me viu, ela falou, meu Deus do céu, o que eu fiz? E aí ela me internou na Santa Casa de Misericórdia, porque eu estava muito debilitado, magro, não comia, e ela me retomou ao hospital da Santa Casa, que era coordenado pelo município, e eu fiquei 8 dias com todas as alimentações, com todo o cuidado, com todo o tratamento, né? Eu tinha quebrado a clavícula e o pé inchou, não quebrei o pé, mas ele inchou de uma forma muito grande que eu não conseguia nem botar o pé no chão. E ali, dali eu fui cuidado. No 8º dia ela chegou, você está bem? Estou. Deu alta, me deu a passagem, a mesma pessoa me deu a passagem para Salvador e ainda me deu R$50. Eu falei, moças, se você tivesse me ouvido, nada disso teria acontecido. O que a gente da rua muitas vezes precisa é ser escutado, não é ser criminalizado. Muitas vezes a gente é chamado de vagabundo, de bandido, mas não é ouvido. E ali, eu nunca roubei na minha vida, e nunca matei ninguém, mas eu já vi muitas mortes na rua. Eu já vi um companheiro, por causa de R$80, pegar um paralelepípedo e meter na cabeça do outro. E matar. Eu já vi um homem decepando uma companheira. Eu não vi ele matando, mas eu vi o corpo. Então isso tudo foi me... E aí eu fui viver em 1997, eu conheci as oblatas, as freiras, as irmãs, em São Paulo, beneditinas, e fui viver comunidade com elas. Elas tinham uma casa que elas faziam sopa toda quarta-feira na Baixada do Glicério para 800 pessoas da rua, chamada Irmã Ivete, Irmã Regina, que já faleceram. Irmã Cristina Bob, que está viva, que é de Belo Horizonte, quem conhece a Pastoral do Povo da Rua, e eu fui viver comunidade. E aí também a gente ganhou um prêmio dos budistas, né? Nós não, Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o cardeal arcebispo de São Paulo, e perguntou para nós da rua, o que vocês querem com esse prêmio? A gente falou, a gente quer uma casa de oração, uma casa para tomar banho, uma casa para poder entrar, para rezar, porque na catedral, nas igrejas, a gente não pode entrar. E aí Dom Paulo deu essa casa para nós. E eu fui participar ali, fazer comunidade, aprender, né? Eu estou vendo que o tema nosso aqui também é paz. E muitas vezes a rua ela não quer guerra, ela quer paz. Mas ela não entra nesse sentido da paz. E fui vivenciar tudo isso.
né? Vivenciei, vivi. E aí, eu estou indo rápido, até para nós entrar nos borogodó aqui, que eu gosto de borogodosar. A última minha volta, eu vivi 4 anos em Salvador, de 2000 até 2004. Eu nunca tive uma namorada, porque o povo fala na rua, todo mundo na rua só gosta de bagunça. Não. Eu fui perder minha virgindade aos 28 anos de idade, quando eu encontrei uma namorada em Salvador. E eu vivia na comunidade também lá em Salvador, a Igreja da Santíssima Trindade, que era uma comunidade que acolhia pessoas em situação de rua. A gente dormia no papelão, organizava, fazia horta, fazia comida no fogão de lenha. Então, como eu tive uma decepção amorosa, eu voltei para São Paulo. Né? Voltei para São Paulo em 2004. E aí, em 2004, eu estava na rua de maio até agosto. Quando houve aquele massacre da Praça da Sé, eu estava na rua. Eu vivenciei várias pessoas. Eu não vi ela sendo morta, mas eu vivenciei os companheiros e as companheiras depois que foram mortas. A gente ficou com muito medo. Então eu acompanhei a Maria Baixinha, que era uma senhora de 60 anos, que foi morta do lado da catedral. O Pantera, que era um homem gay, que deceparam todo o Pantera, os órgãos genitais do Pantera. O Antônio. Então, vários companheiros que a gente já conhecia, a gente viu depois mortos. E a gente não sabia quem é que estava matando, na época. E depois nós fomos descobrir que eram guardas e policiais militares desfardados a mando do comércio, porque a gente da rua urinava e defecava no comércio. E aí houve essa ação. De 2004 eu falei, não, eu já participei de várias coisas, eu vou criar um movimento. Na loucura da loucura. Quem aqui é psicólogo sabe o que é a loucura da rua. E criei um movimento sozinho. Padre Júlio fazia os atos dele na catedral, na Praça da Sé, com mais de 4.000 pessoas, né? E eu falei, não, vou criar um movimento. E em 2004 pedi emprestado a Casa de Oração do Povo da Rua, consegui colocar 1.000 pessoas na Casa de Oração em situação de rua. Fiz uma mobilização, arrumei recursos de todo lugar e consegui. Eu falei, puxa, legal, dá para fazer. E aí, em 2004, eu coloquei 1.000 pessoas da rua, 500 pessoas em cima e 500 pessoas embaixo, fizemos uma assembleia e constituímos o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Criamos o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Dali eu comecei a fazer liderança, organizar o movimento, organizar a população em situação de rua, né, e lutar por políticas públicas. Não se tira nós da rua sem política pública, sem moradia. Primeiro, endereço, sem trabalho. Terceiro, a saúde, porque se você tem, hoje ainda, se você tem comprovante de endereço, você tem acesso. Se você não tem comprovante de endereço, ainda é negado o direito, mesmo que tenha o consultório na rua de rua, ainda é negado para essas pessoas acessar. O SAMU ainda leva 3 horas, 40 minutos para chegar até a população em situação de rua. Quando a gente liga para o SAMU pergunta, está drogado? Está alcoolizado? Como é que ela está? E se a gente, eu não sei dizer o que ela tem. Eu não tenho patologia médica para dizer o que ela tem. Eu sei que ela está passando mal. E aí é importante que isso seja entendido para nós. E aí a gente começou a criar, a discutir a política. E em 2009, né, com a vinda, eu falo isso é importante para mim, não é partido, mas é pessoas. Com a vinda do presidente Lula, nós conseguimos criar uma política nacional de baixo para cima. Ouvindo a população em situação de rua, dialogando com a saúde, com a assistência, com a educação, com o trabalho, com a cultura. Né? O decreto 7053 que nós constituímos, ele vem disso. E aí nós construímos uma política nacional. Mas a gente sabe que para fazer política, você precisa de dinheiro. Não se faz política na caridade. A gente recebe uma sopa, a gente recebe uma marmita, mas para garantir moradia, para garantir o trabalho, para garantir educação, você sabe. E hoje até a educação. Se você não tem comprovante de endereço, você não entra na escola. Você não tem acesso à escola. Ainda para a rua é isso tudo. Então nós conseguimos organizar esse movimento em 2004, até 2009, onde a gente fez o segundo encontro nacional, quer dizer, 2005 nós fizemos o primeiro encontro nacional de população em situação de rua, onde o governo não sabia das nossas demandas. As pessoas não sabiam das nossas demandas. Ah, não. É morador em situação de rua, deixa para lá, chama um 90. Sempre a gente é tratado como 90, como a polícia ou como a guarda municipal, e não como a política. Então, quem trabalha com isso sabe muito bem disso. E nós conseguimos organizar. E esse movimento hoje, ele fez 21 anos agora, né? 21 anos de luta em São Paulo e 20 anos nacional.
ele está em mais de 15 estados da federação, e nós criamos também um segundo movimento. Já existia o movimento Meninos e Meninas de Rua, que tratava das lutas da criança e adolescente pelo massacre da Candelária, né, lá no Rio de Janeiro, mas a gente que viveu adolescente ou criança não fazia parte desse grupo. Então a gente, adulto, organizou esse movimento. E hoje o movimento nacional, ele cobra por políticas, né? E aí eu fui me organizando, constituí família. Hoje eu tenho 2 filhas, uma de 19, outra de 17, que me está me dando trabalho até o Borogodó, mas é importante, né? Separei, né, por ausência da casa, da cama e não da família. Eu falo isso muito para as pessoas. Hoje eu convivo com a mãe das minhas filhas, só não temos mais relação, mas vivemos na mesma casa. Eu tenho a chave em São Paulo, eu entro lá, lavo minha roupa, faço comida para nós. Sou formado, muita gente não acredita na minha formação. Sou chefe de cozinha formado no Senac, em Água de São Pedro. Muitos aqui já conhecem. Fiz 2 anos de chefia de cozinha, sou enólogo, mas muitas vezes quando eu vou falar as pessoas não acreditam na gente. Isso aí é um contador de história, é um Forrest Gump. Mas eu não sou um Forrest Gump, não é o meu não. E é a nossa realidade um pouco. Nos organizamos, né? Nos organizamos enquanto pessoas que não queremos ficar na rua. É mentira quem diz essa população quer ficar na situação, é mentira. É omissão do Estado. Hoje eu estou aqui para contar essa realidade. Não tenho dente aí na boca porque eu acredito que o consultório, que a saúde bucal tem que garantir isso para a população em situação de rua. O que a gente perde muito na rua hoje é essas estruturas, é ficando mais velho na rua. Hoje uma pessoa de 50 anos parece que tem 70 anos na rua. O envelhecimento na rua é muito grande. A violência com as mulheres em situação de rua é muito grande. Então a gente traz um pouco essa realidade, né? Conseguimos organizar o movimento, conseguimos organizar o encontro, estamos participando de várias conferências, de várias atividades, e aí eu fui trabalhar, né? Enquanto movimento, eu saí do movimento, fui trabalhar primeiro numa assessoria de um vereador que vocês já ouviram falar, Eduardo Matarazzo Suplicy. Fui ser assessor do Suplicy em São Paulo, fui a primeira pessoa em São Paulo, tirando do Estado, porque ele teve uma outra pessoa trans, que foi assessora dele da rua, que se suicidou, infelizmente, né? Quedas para o Alto, alguém já viu esse livro, fala muito dessa companheira, e eu fui assim, ali a segunda pessoa mesmo a assessorar o Suplicy com trajetória de rua. Fiquei 1 ano e 8 meses assessorando, sendo assessor do Suplicy mesmo. Trazendo o gabinete dele, a gente montou 5 computadores, telefone, para as pessoas ligarem para a família. Era o gabinete da Câmara Municipal, a Câmara ficava com medo, assim, porque todo dia era 100 pessoas da rua indo no gabinete, procurar o gabinete. Então isso era muito legal, até hoje como ele deputado. Então a gente conseguiu. E dali eu fui. Mas aí, por que eu não tinha ensino fundamental, nem médio? Eu fui exonerado pela Câmara Municipal. O presidente da casa mandou me exonerar. E o Suplicy fazia briga, e não conseguiu. E eu fui exonerado. Dali, de novo, eu voltei para o movimento, voltei para a luta, e aí retomamos agora, com a gestão do presidente Lula, 2023, o movimento consegue, dentro do governo federal, que dentro do Ministério crie uma diretoria de políticas para a população em situação de rua. A gente tinha uma coordenação muito pequena para atender o Brasil. Hoje a gente tem uma diretoria. E dentro dessa diretoria, eu sou a primeira pessoa com trajetória de rua a ser contratada pelo governo federal, com cargo de confiança. Sou do 4º escalão do Ministério, a ministra, a secretária executiva, a secretária diretora e eu. Né? Então, eu sou um coordenador geral, que tem o papel de acompanhar toda a política de aval com trajetória de rua, que a gente só tira as pessoas da rua nesse sentido. Não adianta, eu acredito muito na sopa, no amor, na meia, mas eu prefiro mais a política pública. Que a gente tire essas pessoas cobrando iniciativas do governo federal, dos estados e municípios. E aí veio a DPF 976, né, que é a ação de conjunção do Supremo Tribunal, porque o governo não está cumprindo e cumpra-se a política. Se criou um plano Ruas Visíveis, a nível federal, para que estados e municípios. Então, eu sou coordenador do CIAMP Rua hoje, com trajetória, sou vice-presidente agora do CIAMP Rua, né, nós temos parceria com a Fiocruz no colaboratório, que não é só de emenda parlamentar que tem que viver projetos, você precisa fazer formação de lideranças,
formação de gestores municipais, estaduais, de como atuar com essa população. Então, acho que a Fiocruz, né, estou aqui, estou dizendo de excelência, no seu gabarito, né, não entendia, depois eu fui entender o que é o colaboratório, o que é a Escola Nacional. Né, é para a gente entender qual é o papel do diálogo, da formação e da capacitação. Então, só se tira a população em situação de rua com política pública, com organização, com aprendizado. E para nós é importante, né? Hoje eu estou no governo, não sou o governo, falo muito isso para as pessoas, não sou o governo federal. O governo é o presidente Lula. Eu sou um cargo de confiança, que a qualquer momento posso ser exonerado e voltar para a minha base, para a rua. E vou voltar para o movimento, sim. Então, estou aqui hoje à disposição. Vivi todo esse tempo, já briguei muito, já xinguei muito, já chorei muito. Né? Então, hoje estou no papel fundamental do diálogo, faço diálogo com os estados, com o município, com a sociedade civil, de romper o preconceito, da descriminalização, da porofobia, de a gente montar espaços que essa população não pode chegar. Então, hoje eu estou aqui, já encerrei meu tempo e obrigado. Então, vou trazer um pouco da perspectiva da Fiocruz, de como é que a gente vem construindo essa relação de políticas públicas para a população em situação de rua, por esse viés da intersetorialidade, algo que é muito caro para nós. Acho que eu vou fazer como Anderson, vou um pouco falar um pouco com a minha trajetória. Né? Eu tive muitas oportunidades na vida e me sinto muito feliz por estar hoje num espaço de formação e de pesquisa, mas eu já passei pelo espaço da clínica, então, como eu fui anunciado, eu já fui psicólogo em algum momento da minha vida. Então, eu trabalhei no SUS durante boa parte, no Rio de Janeiro, boa parte da minha carreira foi dedicada a espaços de assistência à população em situação de rua. Então, trabalhei em consultório na rua, trabalhei para o SUS, para o Centro Pop, trabalhei em abrigo, trabalhei em CAPS, trabalhei no Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro, trabalhei em meio mundo de lugar, ainda como clínico. Tive a oportunidade de ficar quase 10 anos no Ministério da Saúde, no Departamento de Atenção Básica, exatamente no período de solidificação das equipes de consultório na rua e da atenção à população em situação de rua no âmbito federal. E já há alguns anos estou no ambiente de formação, na universidade, na Fiocruz e em alguns outros, tendo essa possibilidade, né, e oportunidade de pensar a política pública e, em especial, formar pessoas para estar nesse espaço. É um pouco essa a trajetória que eu vou escolher no meu tempo de fala aqui. Nós temos um núcleo na Fiocruz, que é o NUPOP, que é o núcleo de pesquisa, estudos para populações vulneráveis de saúde mental na atenção básica, que existe desde 2017 e que já tem um conjunto de formulações e projetos de pesquisa com a população em situação de rua, mas eu vou me deter sobre dois, que eu acho que falam bastante da lógica da intersetorialidade, que é um pouco do nosso objeto nessa conversa aqui. O primeiro que eu vou escolher é da nossa experiência com a residência multiprofissional. Então, no período que a gente achava que era o auge, né? Em abril de 2020, né, nós tínhamos o problema da pandemia e uma das coisas que a gente precisou enfrentar com o Fica em Casa era quem não tinha casa para ficar em casa. Então, nós fomos acionados, a Fiocruz e especificamente o Núcleo, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para a gente pensar estratégias para como é que a gente poderia colaborar com esse processo. E aí nós fizemos uma escolha naquele momento absolutamente emergencial, que foi de nos associarmos aos programas de residência da Fiocruz, hoje são 5, mas em especial a gente se posicionou em relação a um deles, que é o multiprofissional em atenção básica, que aí estão lá enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos, odontólogos, enfim, um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que vão se formar para estar trabalhando na atenção básica. Desse lugar, essa experiência que começa numa relação emergencial, nós ficamos até 2024 com ela. Formamos aproximadamente 180 residentes e numa postura que foi muito interessante para nós, muito rica. No primeiro momento, não, mas já no segundo semestre dessa experiência, tornou-se obrigatório para alguém que fazia residência na Fiocruz, em especial na atenção básica,
ficar 3 meses trabalhando em serviços que lidam com a população de rua. Digo isso um pouco na direção que foi o Anderson. Política pública. Não era uma escolha, era uma direção da Fiocruz Brasília de que, para se formar como residente, naquela experiência, precisava, não era opcional, não era alguma coisa, era parte da trajetória. Outros lugares já fazem isso. Rio de Janeiro faz isso, Curitiba faz isso, Florianópolis faz isso. Outros lugares têm essa experiência também. Para nós aqui foi interessante porque foi a pioneira. E porque a gente constituiu uma forma de produzir intersetorialidade a partir do cuidado. Isso para nós foi o mais rico. Nós produzíamos intersetorialidade não só fazendo essa discussão, que é muito importante, que é pensar como que a gente dá, além de saúde, né? Como é que eu posso falar, por exemplo, em saúde mental, sem falar de habitação, de trabalho e renda, de acesso à educação. Então, a gente aprendeu e seguiu quase que como um mantra, né, na direção de que problema complexo precisa de resposta complexa. Problema complexo, que a gente se direciona com uma resposta simples, obviamente é sempre a resposta errada. Sempre. Né? Achar que a pessoa está em situação de rua por isso, ou pela família, ou pela relação com droga, ou por trabalho, ou por falta de moradia, é sempre na perspectiva do E, nunca na perspectiva do OU. É pela questão familiar, mais a questão educacional, mais a questão da família, mais a questão do trabalho e renda. É sempre na perspectiva do E. Desse lugar, e nós fomos acumulando com várias outras, mas eu quero fechar para a gente poder abrir para conversar, com uma outra experiência, essa mais contemporânea, de 2023, que é o Colaboratório Nacional Pop Rua. O Colaboratório Nacional Pop Rua é um conglomerado, que ele tem algumas coisas dentro dele. O que a gente chama de Colaboratório Nacional Pop Rua é um projeto guarda-chuva, que, como o Anderson já falou, mas só detalhando, ele começa, no primeiro momento, como uma emenda parlamentar, mas ainda antes de completar um ano, entra numa perspectiva de ser uma parceria, que é até hoje, que vai continuar, tudo indica, com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Então, isso é uma outra dimensão do que a gente está chamando de intersetorialidade, que eu quero valorizar muito. Já nessa experiência da residência, mas isso foi ainda mais forte na experiência do colaboratório, é incluir pessoas em situação de rua, ou de extrema vulnerabilidade, como vocês preferirem, na estrutura do projeto. Então, não é só a ideia de consultar as pessoas em situação de rua. É fazer com que elas estejam o tempo todo no projeto, pensando desde a gestão até a operação nos territórios. Então, o que isso significa na prática? O que a gente chama de colaboratório tem um colegiado gestor, um fórum que decide, toma as decisões do projeto como um todo, formula, pensa as estratégias de atuação, que é formado por 2 pessoas, uma pessoa que representa a Fiocruz, uma pessoa que representa o Parlamento Brasileiro, que vem da Frente Parlamentar de População em Situação de Rua, o primeiro pedido dessa ideia, e 2 pessoas do Movimento Nacional de Pop Rua. São 2 pessoas que estão na estrutura para comandar o projeto como um todo. E aí, essa é a nossa estrutura, vou chamar de comando, tá? De formulação e comando das operações. Dentro disso, que a gente, ainda no que a gente chama de colaboratório, Anderson também citou, nós temos a Escola Nacional Pop Rua. É uma das dimensões, é uma das instâncias, né? Michel Foucault chamaria de dispositivo. É um dos dispositivos do Colaboratório Nacional Pop Rua. O que faz a Escola Nacional Pop Rua? Forma quadro político. É uma escola itinerante que atua junto, nesse momento ela já percorreu 12 cidades, 13, foi semana passada, 13 cidades no Brasil, aonde ela escuta a população antes de ir, pergunta à população o que essa população quer discutir. Vou dar exemplos. Por exemplo, em São Paulo, o movimento de São Paulo disse, queremos aprender a construir documentos. Não sabemos o que eu peço para o município, o que eu peço para o Estado e o que eu peço para a federação. Então, queremos aqui, entre outras coisas, oficinas que nos ensinem a redigir documentos. O que é a dimensão política no município, no Estado e na federação?
Em Salvador, por exemplo, desde a morte da nossa querida Maria Rita, o movimento, Maria Lúcia, perdão, o movimento nacional de população em situação de rua perdeu a força, se desorganizou de uma certa medida. O pedido para que a escola fosse fazer em Salvador era: precisamos reorganizar o movimento nacional Pop Rua aqui. Então, em cada lugar, a escola vai a partir da demanda desses movimentos do território. Essa escola trabalha em parceria com uma outra instância do colaboratório, que são os polos descentralizados. Então, nós temos equipes itinerantes formadas por 3 pessoas, uma pessoa que cumpre a função de coordenar, uma pessoa que a gente chama de nível técnico e uma pessoa com trajetória de rua. Em todos os espaços tem que ter pessoas com trajetória de rua. E o que faz esse trio em cada uma dessas 14 capitais? O que a gente vai chamar na saúde de apoio institucional. Elas qualificam processos de trabalho. Então, elas vão junto, para ser objetivo. No Rio de Janeiro, existe um programa do município chamado Seguir em Frente. É um programa da prefeitura para acompanhar pessoas em situação de rua. Esse trio, o polo descentralizado do Rio de Janeiro, está formando os quase 500 profissionais do programa todo em redução de danos. Então, em alguns lugares, eles formam abrigos para tratar as pessoas com o que a gente chama de baixa exigência, né? Como o Anderson também descreveu um pouco na experiência dele, né? Ainda é muito comum que abrigos digam: não pode fumar, abrigo de casal, o casal não pode ter nenhum tipo de relacionamento dentro do abrigo, o que acaba, claro, espantando as pessoas do abrigo. O abrigo tem altíssima exigência. Você tem hora para sair, hora para chegar, hora para dormir, hora para acordar, hora para ver televisão. Então, as equipes do Polo, por exemplo, estão ensinando em alguns abrigos como fazer assembleia. Como fazer com que a regra do abrigo seja construída pela população que está abrigada. Então, esse é um pouco do papel dos polos descentralizados. E, por último, a nossa última instância é o grupo de pesquisa. Nós temos também, dentro do colaboratório, um grupo de pesquisa específico do colaboratório que sistematiza esse conjunto de experiências. E aí a gente tem alguns produtos, estamos lançando eles agora. Então, acabando de sair do forno. A escola foi construindo um conjunto de metodologias de trabalho que vão desde o teatro do oprimido, para trabalhar com estratégias de dramatização com as pessoas, até a coisa mais careta, matriz fofa, né? Matriz SWOT, para verificar fortalezas, fragilidades. Então, esse conjunto de metodologias foi, na parceria escola e grupo de pesquisa, transformado num caderno metodológico. Então, nós vamos lançar agora, já nesse mês, setembro, um caderno metodológico da escola, que é parte desse acúmulo pensado em parceria com o grupo de pesquisa. O polo do Distrito Federal, junto com a Secretaria de Saúde e junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, construiu um guia interinstitucional. O que é isso? O polo juntou na Fiocruz, em 6 oficinas, juntou trabalhadores, movimento social, diretor de serviço. Então veio o diretor trabalhador do CAPS, do consultório na rua, do abrigo, da equipe de abordagem social, todo mundo junto nas oficinas, e se juntavam para pensar: quando eu atendo uma gestante, o que é comum ao SUS e ao SUAS? E isso foi sendo construído com modelos lógicos. Assim, entrou a gestante, é gestante de risco? Vai para cá. Não é de risco? Vai para lá. Tem benefício? Passa para cá. Então, foi sendo desenhado passo a passo nesse guia, para pensar várias estratégias. Então, tem gestante, criança e adolescente, problema de saúde mental, problema com álcool e outras drogas, deshospitalização, idoso. Então, várias das dimensões que chegam dia a dia do SUS e do SUS, foi criado esse guia interinstitucional, que também será lançado agora, com a sistematização e o apoio do grupo de pesquisa. Então, o grupo de pesquisa ajuda a gente a sistematizar essas experiências para a gente poder lançá-las. E agora, de fato, para finalizar, para a gente poder conversar, um pouco dos números, né, que a gente tem dessa experiência. Até o mês passado, eu não tenho de julho, na verdade, eu não tenho de agosto, que não fechou ainda.
até agosto, já tinham participado de atividades do colaboratório desde 2023 até agora, até julho, em 14 cidades do Brasil. Tá? O primeiro ano eram com 5 cidades só. Depois do primeiro ano, com 14 cidades. Mais de 27 mil pessoas participaram das atividades. E a gente tem uma agenda mínima. O que eu chamo de atividade? Atividade com SUS, SUAS, órgãos de garantia de direito, então, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, e o que a gente chama de incidência política, que é poder fazer a defesa da agenda da Pop Rua junto às câmaras municipais, estaduais, federal. A gente esteve na semana passada, fomos os 4, né, o colegiado gestor foi para dentro da Câmara Federal para apresentar e dar uma devolutiva para o Estado brasileiro, para os representantes da população brasileira, do que a gente vem fazendo para poder falar dessa intersetorialidade em loco. Então, é um pouco disso que eu gostaria de falar para a gente abrir para a conversa. Muito obrigado pela oportunidade. E a minha pergunta, o senhor Anderson, o senhor esteve no Rio de Janeiro também. Eu gostaria de saber o seguinte, das escolas, dos CIEPs e também dos CAICs. Se tivesse implementados, tanto lá no Rio de Janeiro, os CAICs, como é que estariam os moradores de ruas que nas escolas do CAICs eles tinham escola, tinham alimentação, tinham esportes, tinha tudo isso. E da Fiocruz, por que os grupos hoje em dia não se reúnem e procuram saber como é que foi desenvolvido os CAICs, que teve políticas lá de cientistas desenvolvendo a educação dessas pessoas. E se vocês podem dizer alguma coisa, porque que um CIEPS, um CAICs, até hoje, o Brasil é um país muito rico, mas tem uma desigualdade imensa. O senhor Anderson, lá com o CIEPS, lá no Rio de Janeiro, e também com os CAICs, por que não progride essas coisas, inclusive com a Fiocruz? Eu já tinha uma pergunta pronta desde lá de casa. Quando eu li o script lá de vocês, eu já tinha uma pergunta pronta, que, aliás, ela me persegue há muito tempo, porque eu também tive, em breve tempo, oportunidade de trabalhar com pessoas em situação de rua, no movimento lá em Taguatinga, que era bem simplesinho o que a gente fazia, de andar à noite levando um pouco de alimento, era Nescau, com pão e manteiga, em vários lugares. Junto com isso, tinha sempre aquela ideia, aquele apelo: ô fulano, por que você está aqui, não sei o quê. E isso já tinha muitos anos que o meu outro colega que coordenava fazia essas perguntas e não conseguia que essas pessoas migrassem, retornassem aos lares, que alguns tinham lares e estavam fora desses lares, né? Então, eu já tinha essa pergunta pronta. Como que ocorre a migração? Como que ocorre essa volta? Que estatística vocês têm da volta? É feito o trabalho? É feito a mobilização, o movimento? Uma vez que muitos problemas levam essas pessoas a essa situação. Questões, digamos assim, amorosas, questões de vícios, questões financeiras, vários tipos de questões, né? Muitas decepções, às vezes questões muito emocionais, muito fortes, né? Perda de entes queridos e tal. E eu até acredito que muitos, ao que pareceu, nesse pequeno trabalho que eu já participei, temporários, para eles eram temporários. Eles falavam: mas daqui a pouco eu saio daqui. E doía ver que nunca saiu. Então, o que é que o movimento das pessoas, né, dos movimentos em situação de rua, conseguem, qual que é o discurso, né, qual o caminho, qual a tolerância disso, como é que é o feeling dessa questão? Então, essa pergunta já estava pronta há muito tempo, porque isso é para nós todos uma situação de muito sofrimento, né? Uma pessoa que a gente vê nessa condição já abala as nossas certezas, né?
da vida. Obrigado. Eu acho que tem duas dimensões no que você trouxe, né? Na questão que tem diferença, o lugar da escola, pensando no lugar da escola e o lugar da educação. Porque isso tem uma diferença no caso do Rio de Janeiro em relação ao CIEP. Esse outro serviço que você descreveu, eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas eu queria começar a falar sobre isso a partir de uma experiência daqui, que só existe aqui e em Porto Alegre, que é a Escola de Meninos e Meninas de Rua, do Parque, que é no Parque da cidade. Para aquelas e aqueles que não conheceram, sugiro muito fortemente que conheçam, porque é uma experiência formal dentro da Secretaria de Educação, dedicado a pessoas que estão em situação de rua. Então, é uma experiência muitíssimo interessante. Eu acredito que tem um lugar para a escola, que a gente experimentou, inclusive, na pandemia também, já me referi à pandemia. A pandemia, assim como os cenários de guerra, ajudam a gente a produzir algumas tecnologias interessantes, né? Por maior que seja o drama, tanto da pandemia quanto da guerra. Mas na pandemia nós utilizamos as escolas como espaço de acolhimento de algumas pessoas, inclusive, em algumas situações, como espaço de isolamento para algumas pessoas, em algumas comunidades. Então, eu concordo com você que o espaço da escola, para além da educação da molecada, e dos jovens e adultos, enfim, é possível pensar, e no caso da experiência, e aí a gente no Rio, eu sou de lá, a gente também tem uma experiência muito interessante, que é a experiência do sambódromo. Porque a estrutura do sambódromo, né, ela é cheia de salas, que são escolas e que também são, nesse momento, espaço de secretarias de governo, dentro da estrutura daquela arquibancada. Que a gente vê, parece que a sua arquibancada tem uma estrutura ali dentro, para quem não for do Rio de Janeiro. Então, acho que é importante, tem uma função muito interessante pensar o lugar da escola, tanto na experiência. No caso da Escola de Meninos e Meninas em situação de rua daqui, o problema já aconteceu. Então, acho que dá para pensar a escola tanto num lugar de tentar ser uma oferta a mais pública, pensando política pública e intersetorialidade, mas dá para pensar aí a ideia da educação, como uma estratégia de tentar prevenir que o problema aconteça. Uma coisa que aconteceu, eu acho que o seu é Vasco, não é isso? Aí foi um nome menos comum, eu acabei guardando. A nossa experiência, Vasco, e para todos os outros colegas que estão aqui, com a residência, foi muito interessante que nós tivemos no início, sobretudo, 3 grandes linhas de ação. A primeira, lidar com trabalhadores. A segunda, lidar com a população. E a terceira, lidar com a sociedade civil. Então, o que os residentes faziam? Sobretudo no primeiro momento. Todo mundo saiu da rua. De quem dava alimentação ao traficante. Todo mundo parou de circular na rua. Então, nós tivemos problema de todas as ordens. De não ter acesso à comida e não ter acesso à droga, que é um elemento importante, tanto pela via do uso, quanto pela via da participação na economia do tráfico. Porque isso também gera trabalho, infelizmente, na sociedade brasileira. E aí, o que a gente fez, no caso, com os residentes, né? Eles iam junto às instituições da sociedade civil que davam alimentação para discutir desde a quantidade de sal e açúcar, pensando em segurança alimentar, pensando que eu vou ter pessoas na rua que são diabéticos, que são hipertensos. Se eu tenho a maior parte da população negra, eu tenho uma maior propensão a ter pressão alta. Então, tudo isso, as nossas colegas e nossos colegas da nutrição iam junto às instituições até para combinar de dizer assim, vamos organizar aqui. Não dá para ir todo mundo para o mesmo ponto na quarta-feira à noite, senão o pessoal vai escolher. Você vai dar sopa, outro vai dar frango assado. Se eu pego os dois, mas eu gosto mais de sopa, eu jogo frango assado fora, eu gosto mais de frango assado, jogo a sopa fora. Então, desde organizar a distribuição da comida, e tudo isso foi feito com política pública. Acho que isso é um ponto importante. Então, tem algo nessa qualificação que é interessante. Você tocou um ponto que é muito importante para nós. O pressuposto é que as pessoas possam ir aonde elas quiserem ir, inclusive se elas quiserem retornar para casa.
A nossa experiência, aí eu estou falando da minha experiência, eu estou incluindo a experiência como clínico, tá? Às vezes eu tento muito esquecer, mas não posso esquecer que já fui psicólogo e que já trabalhei diretamente. Assim. Se a pessoa está em situação de rua por alguma questão de gênero, é conta matemática. 100% dos casos está na rua porque a família botou para fora. E se eu falar em família, a pessoa logo vai me identificar como um moralista, vai querer me ver pelas costas, você vai desejar voltar para sua família, para o raio que o parta, e some da minha frente, porque a gente não pode partir de um pressuposto que a família é legal, que droga é ruim, que cada coisa vai ter um valor a depender do momento que eu tiver, do lugar da organização societária que eu tiver. Então, o ideal é que as pessoas possam ter possibilidade, a partir das políticas públicas, fazer o que elas acharem melhor na vida delas, e a política pública vai dar suporte para isso. Se for voltar para casa, ok. Se for procurar outra família, porque a família é tudo que a pessoa não quer, né? Porque, claro, gente, eu sei, só a família das pessoas que estão na rua não são protetivas, as nossas são o tempo todo. Não é isso? As nossas famílias sempre nos protegem, né? Só de quem está na rua é que é ruim. É óbvio que eu estou brincando, porque é óbvio que as famílias são o que são. Né? Cada um vai no limite do que é possível. Então, a família pode ser uma possibilidade, mas nem sempre. E, para fechar, a questão da... Eu vou tratar pela gestação, tá? Não pegar só na gestante, pegar ele como um fenômeno. Tem alguns pressupostos que são importantes para a gente. Né? Lembre-se, eu estou falando do lugar de quem atua, trabalha e defende acesso a direitos sociais, políticas públicas universais. Esse é o meu lugar. Então, na situação de gestação, a melhor coisa que a gente tem a oferecer é outra oportunidade para além da rua. Se, no caso da mulher, ela tiver, por exemplo, acontece com alguma frequência, se ela tiver vinculada a alguma substância psicoativa, se ela tiver com alguma adesão a alguma droga, que naquele momento seja muito difícil para ela dissociar as duas coisas, a relação com a droga da gestação, eu vou fazer o máximo possível para que ela tenha subsídios para melhorar a escolha dela ao máximo que ela puder. Mas eu não posso esquecer que é um binômio. Já está garantido no ECA, não é isso? Então, para uma pessoa como eu e vocês, é possível, se essa pessoa quiser, Anderson já disse que ele tem pouca experiência, mas se a pessoa disser, eu quero escolher estar na rua, ela pode. Com uma criança, a responsabilidade ficou diferente. Então, a gente vai trabalhar para que nada seja de maneira arbitrária, mas esse é um limite que está imposto pela política pública. Né? A rua não é uma oportunidade nesse momento. Tá? Mas tem muita coisa para a gente fazer. Vários estados, várias capitais, não conheço nenhum estado inteiro, várias capitais já estão colocando Implanon. Todo mundo sabe, Implanon é um anticoncepcional subcutâneo, é um chip que possibilita a mulher até 3 anos. E absolutamente, tirou, no máximo, a literatura nos indica que, no máximo, 2 meses depois está ovulando de novo. Volta tudo ao normal. Coisa que as pessoas de classe média já estão usando há muito tempo. Então, essa é uma possibilidade da pessoa estar em situação de rua, estar ainda em conexões que não estão ajudando muito a pensar as escolhas, poder tentar, pela via do cuidado, pela via da assistência de uma equipe de saúde, ter algumas estratégias para pensar planejamento familiar, mas estando em situação de gestação, porque vai acontecer uma coisa, e agora de fato eu paro, vai acontecer uma coisa muito comum, tá? Que é assim, o Ministério Público, a Defensoria, Conselho Tutelar, sabe que a mulher está em situação de rua, quando vai para a maternidade para ter a criança, adivinha o que acontece? O Estado. Mas esse problema é só da mulher? Não, esse problema é nosso.
que como eu sou um homem da atenção primária, eu sou um homem do saúde da família, essa mulher tinha que ter sido vista por mim, ó, há muito tempo. Eu tenho as equipes de saúde da família para a população em situação de rua em São Paulo fazem 5 consultas de pré-natal, mesmo que a mulher esteja na rua. O Ministério da Saúde preconiza 7 consultas. Das 7, consegue fazer 5. Então, quando essa mulher vai internar, se eu não tiver conseguido trabalhar com ela até ela ir para ter a criança na maternidade, quando ela entrar na maternidade, a enfermeira, a médico, ou o médico, a equipe diz assim, não, é minha paciente, estou acompanhando. Eu não vou descobrir no hospital que essa mulher estava gestante. Então, é muito importante que as políticas públicas se ocupem, não no momento do nascimento, mas pensar a condição e esse lugar da saúde da mulher. E aí, estamos falando de alguém que é mais vulnerável ainda, tá? Se a população de situação de rua já é invisibilizada, a mulher, que no máximo vai ser 20% dessa população, é mais invisibilizada ainda. Então, eu preciso ter mais atenção para pegar antes, não é para pegar na hora que está gestante. Eu espero ter contribuído para o debate. Primeiro que eu acho que a forma que a educação se constrói de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, assim, lá no Rio, eu até conheci um pouco essas escolas, chamava as escolas, na época do governador, como é o nome dele? O Brizola, né, construiu, era importante se tivesse um rompimento, né, da construção, porque quando a gente chega lá, a gente não consegue acessar as escolas normais, pela questão do comprovante de endereço, pela questão, para a rua não tem material, o Estado não dá lápis, agora está dando, né, hoje você tem a bolsa, né? Mas para nós adultos, principalmente em situação de rua, não consegue o acesso. É muito difícil. Então, como foi colocado aqui, né, a escola aqui do parque, lá em eu estudei lá em São Paulo, no Clara Mantelli, mas ele não é específico só para a população em situação de rua. É para todo mundo que quer fazer o EJA. Mas eles abriram uma especificidade. No Clara Mantelli hoje, ele abre às 7 da manhã e fecha às 23 horas. Ele tem café, almoço e janta, material. Então, lá em São Paulo, é uma escola do Estado, mas não é só para a população em situação de rua, é para quem quer fazer o EJA. Mas a pessoa pode ficar lá o dia inteiro, fazendo prova na biblioteca. Eu estudei lá, terminei meu 2º grau lá, completo. Mas nesse Clara Mantelli. Mas você não tem isso no Brasil. Então, quando você trata dessa população em vulnerabilidade social, você acha que ela vai acessar, que ela tem comprovante de endereço, que ela tem o mesmo... Tem hora que ela desiste, ela está com fome, ela só vai pelo lanche. Quando ela chega lá, não tem um lanche. Não, por isso que tem hora que eu brinco, cadê o coffee break? Né? A gente fala muito isso. Eu ia começar com uma música. Eu não sei se eu canto ou não canto Borogodó. Só para me responder um pouco vocês. Ela começa, é uma música muito importante que eu aprendi na rua. Eu venho de longe, eu sou do sertão, sou Pedro, sou Paulo, Maria e João. Eu sou brasileiro, mas estou estrangeiro. Lutei pela pátria e ganhei o quê? Cativeiro. Eu morri. É isso que acontece com a população em situação de rua. Muitas vezes ela tenta buscar o seu direito, o seu acesso de ter direito, e ela é negado. Então, Hélio, a educação é primaz, mas para a rua ela não é garantia de direito. Ela é a última. O MEC não trata, os municípios não tratam, o Estado não trata. Se ela quiser fazer EJA, ela tem que fazer nas organizações, nas entidades que atendem ela. Porque quando eu vou me cadastrar numa escola, eu já fiz isso muitas vezes. Eu não tenho acesso de igual. Aí precisa trazer quem? A equidade. O acesso de ter acesso. Então, essas experiências que você traz é muito importante para a gente começar a pensar de novo. Hoje você tem pessoas formadas na rua, que foi para a situação de rua. Você tem médicos, você tem advogados, né? Mas que muitas vezes foi isso que o Marcelo disse. Ela caiu, ou foi expulsa pela família, ou caiu numa depressão, ou uma separação que levou ela para essa situação, e aí a gente vai mantendo essas pessoas nessa situação. Você não dá uma oportunidade para ela, de ela ir dar uma aula, né, de ela entrar no lugar. Hoje eu estou muito contente que eu estou aqui, já é a 3ª vez que eu venho, né, na UNB. 2 foi lá, na Escola Pública de Políticas Públicas, né? E aqui agora. Então, para nós é importante. Eu estou dando uma aula aqui, eu estou me sentindo professor aqui do Borogodó, né? Então, Hélio, obrigado, é importante.
Vasco, eu sou corintiano, mas eu te respeito. Com todo... É brincadeira, viu, gente? É só pra gente... Não, Vasco, eu acho que é importante. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho muito medo. Eu amo, eu recebi a sopa, mas tinha vezes que eu estava dormindo na rua, as pessoas chegavam e ficavam me velando. Você sabe o que é velar? Daqui a pouco tinha sopa do meu lado, chocolate aqui, pão. Se eu virasse, eu derrubava tudo. Aí o comerciante me xingava. Esses porcos, esses mendigos, fica aqui dormindo na nossa porta e suja tudo aqui. Mas não fui eu. Então, é muito importante isso que você está falando. Quando sentar com uma pessoa, se oferecer alguma coisa, olho no olho. O que você quer? Pois não. Qual é o seu desejo? Por que você está nessa situação? É mais fácil para nós respondermos do que as pessoas nos tratar como nos tratam. Eu estava dizendo para ele, desculpa sua graça, Hulk, eu estava dizendo para o Hulk, eu sou paulistano, nascido em São Paulo. Muitas vezes as pessoas acham que eu sou nordestino. Um dia, um secretário do maldito secretário, um assessor de um secretário, o chefe subprefeito da Sé, chamado André Matarazzo, eu vou dizer aqui Borogodó, que eu não tenho medo de ninguém, ele chegou e falou para mim o seguinte: eu te dou uma passagem para você voltar para o seu estado. Ele falou na minha cara, eu te dou uma passagem. Eu falei, mas que estado? Qual é o estado que você estava dizendo para mim? Eu sou paulistano. Quando eu tirei minha identidade, que eu entreguei para ele, ele levou um susto, falou, cara, o cara é nascido aqui. Ele levou, porque ele achava que eu era baiano e queria me dar uma passagem para a Bahia. Mas eu fui perguntar para o assessor dele, e você é da onde? Ele falou, eu sou da Bahia, de Itabuna. Eu falei, então você volta para o seu estado, você volta para a tua terra, não trate a população em situação de rua desse jeito. É nessa discussão que a gente tem que entrar. Porque a gente começa a tratar o imigrante, como não irmãos, e como inimigo da gente. E na rua tem muito isso. Se você veio da Índia, você não é brasileiro, você não pode viver aqui. Você veio da Argentina, você não... E nós somos do mesmo mundo. Só que as fronteiras nos separam. O amor não, as pessoas não. Então nós temos que parar com essa questão de querer mandar a gente para o outro lugar, que a gente não quer ir. Se eu quero viver em Brasília, eu tenho que viver em Brasília. Então para nós é importante esse diálogo da construção intersetorial, de obrigar o Estado, o Ministério Público, a Defensoria, a política pública. A gente acha que a sopa nos une, a comida nos une, mas muitas vezes elas nos separam e a gente fica com medo, porque acha que as pessoas querem nos mandar embora, querem nos expulsar, né? E a violência também. Eu nunca instruí nada da violência, eu sou contra a violência. Para mim tem que ser Hoje, eu tenho 38 anos de trajetória de rua. Já fui preso uma vez porque um rapaz rico, lá em São Pedro, quebrou toda a luz. Ele era riquíssimo. E eu estava fazendo curso no Senac, sem dinheiro, sem estrutura nenhuma. A polícia veio em cima para quem? De mim. E eu fui preso. Fiquei um dia chorando na delegacia. O delegado olhava para a minha cara e falava, meu Deus do céu. E eu chorava o dia inteiro dentro da cela. A noite inteira. O delegado, não, a gente vai te ajudar, calma. Eu contei toda a minha história a noite inteira para o delegado. Por quê? Porque eu sou preto, porque eu sou pobre e eu fui preso. Então a gente tem que tomar muito cuidado da não criminalização dessa população. Tem gente que rouba fio, a gente está vendo uma grande criminalização do roubo do fio, não é verdade? Tirando os fios. A gente tem que prender os donos que estão comprando o fio dessa rua. Os donos dessas máfias, como disse bem o Pedra aqui, para a gente não criminalizar essa população. Ela é usuária porque o crack chega até ela. Ela não chega muitas vezes até ela. Eu nunca usei droga na rua. Eu comecei a beber, gente, depois que eu saí da rua. Por falta dos meus amigos, das minhas amigas. Eu estou sendo muito sincero a vocês. Eu comecei a beber depois que eu saí da rua. Mas enquanto eu estava na rua, eu nunca bebia. Eu tive um porre uma vez só porque um amigo me apresentou o corotezinho. Mas nunca mais eu quis beber cachaça na minha vida. Eu entrei em coma alcoólico, caí, fiquei 3 dias apagado. Então, para nós é importante ver essa realidade. E assim, vou te chamar de rapa, tá? Para mim é triste. Eu vou falar para você. A gente ainda, mulheres são vitimizadas a partir do momento que uma mãe em situação de rua entra para fazer seu processo, ela já é nomeada moradora e toma o filho dela. Então, ela não quer fazer. Ela não quer mais fazer. A gente tem vários casos aqui, denúncias, não só em Minas, Brasília, São Paulo e vários lugares, que ela vai para doação, que ela vai a criança. Então, a partir do momento que eu vou fazer
Isso aconteceu comigo. Ninguém falou, não. Eu vou te contar a minha história rapidinho para você entender. Minha companheira, a gente não estava em situação de rua, não estava na rua, nós estávamos no serviço, e ela foi para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Foi nomeada moradora. Eu não pude acompanhar o parto e já estava preparando para fazer a doação da nossa primeira filha. A doação, porque ela estava lá como moradora em situação de rua, no coisa dela na Santa Casa. Eu falei, não. Aí eu liguei rapidamente para um amigo meu, que era secretário, que era meu culpado, que ia ser padrinho da minha filha. Eu falei, ó, estão querendo tirar nossa filha de nós. E aí? Na hora ele ligou para a responsável da Santa Casa e falou, ó, ele é meu compadre, cuidado. E ele era genro dela. Então, assim, a mulher, quando ela começa a fazer para a maternidade, ela tem medo. Né? Então, para nós, é importante o processo e a tomada dos filhos dela, a tomada dela. Hoje, a mulher em situação de rua, ela sofre muito, ela é muito violentada, ela é muito estuprada. Teve uma companheira que eu conheci, na rua, ela usava 8 calças. Imagine aqui em Brasília, nesse Borogodó, você com 8 calças. Primeiro, 4 era para se proteger contra o estupro e violência. E as outras, porque ela não tinha absorvente. Hoje, quando você fala do dignidade menstrual, você não olha para a dignidade menstrual para uma cidadã em situação de rua. Ela precisa do absorvente, ela precisa do shampoo, ela precisa de um pente, ela precisa de um batom, ela precisa de uma roupa. Agora mesmo, eu vou terminar, já termino meu Borogodó. Aconteceu um relato, nós trouxemos um ônibus de companheiros e companheiras para a Conferência Livre de Assistência Social. Um companheiro me ligou, Anderson, nós estamos com 4 companheiras aqui que não têm absorvente. Eu fui aqui, eu moro aqui na Vila Planalto, no Borogodózinho, graças a Deus. Eu fui na farmácia popular e falei, moço, o dignidade menstrual está funcionando? Ele falou, não, está parado, está cancelado. Não está funcionando nas farmácias para entregar absorvente. Eu falei, e agora? Como é que faz para pegar absorvente para umas companheiras que estão vindo de São Paulo? Ele falou, não tem. Eu tive que comprar 2 pacotes, entregar para elas. E fui lá e questionei o MS e questionei o MDS. Então, para nós é importante esse diálogo que o Pedra está falando, de tratar as mulheres não só como, mas como política. Um banho, roupa, batom, pente. Quando a gente vai doar alguma coisa, doar com essas coisas, não só o absorvente pelo absorvente. Né? E as crianças, eu tenho 2 filhas. A minha filha falou, a professora falou para a minha filha, Maria Beatriz, dentro da escola, se você não se comportar, eu vou chamar o homem do saco para te pegar. A Beatriz olhou bem para a cara dela, hoje está com 19 anos a minha filha. Falou, eu tenho isso real. Professora, pode chamar. Eu não tenho medo do homem do saco. Sabe por quê? O homem do saco é meu pai. Ele foi um morador em situação de rua e usava o saco preto para catar latim, papelão e nunca catou criança na vida dele. Então, pode chamar o homem do saco, porque eu amo todos os moradores em situação de rua. A gente tem que despreconceitualizar, e não preconceitualizar a mãe e a criança. E hoje eu estou aí como objeto de pesquisa. Eu sou objeto não, eu odeio objeto. O objeto é isso aqui que quebra. Eu sou sujeito da universidade, eu sou sujeito da academia. Eu amo quando vocês vêm me estudar, quando vocês vêm saber da minha história, e a população de rua a mesma coisa. Eu não quero ser um homem leso, um sem-teto, que usa a minha pesquisa, bota na biblioteca e ninguém lê. Tem que nos estudar para melhorar e para criar política pública de verdade intersetorial. Obrigado, gente. É muito bom poder estar aqui novamente dividindo esse espaço com vocês e com um tema que para nós é muito caro. E de ter aqui o Marcelo e o Anderson, que vem se dedicando, né, Marcelo lá capitaneando a discussão sobre população em situação de rua. Mas é mais do que capitanear uma discussão, é a gente assumir essa defesa lado a lado, né, Anderson, com a população em situação de rua, com os movimentos sociais, com, em especial, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, porque ter Marcelo e Anderson aqui é o retrato daquilo que a gente tem defendido como ciência. Né, uma ciência cidadã, participativa, engajada e construída de forma ombreada com quem está lá, né, no território, com quem está na rua. E é nessa perspectiva que a gente vem trabalhando. Quando a gente fala assim, políticas públicas em saúde, e como é que a gente faz com que a política pública seja, de fato, efetiva. E Anderson é o retrato, né, de toda essa discussão que a gente vem fazendo, tudo que ele traz,
com muita maestria e que muito nos ensina, porque é exatamente essa possibilidade de como é que a gente se articula com cada um dos ministérios, com cada movimento, com cada universidade, com cada instituição parceira, que faz com que a gente construa essa agenda, né, de forma a realmente ter um resultado. E aí, falar de população em situação de rua, eu sempre me lembro da fala de todos, né, mas é assim, é o nada sobre nós sem nós, de como é que a gente realmente dá as mãos nesse processo. E Anderson, como ele falou aqui, né, agora no final, de ser aqui o sujeito da pesquisa e de estar aqui engajado dessa forma, Anderson também a representação do engajamento, da inspiração, né? Assim, toda a articulação que Marcelo falou aqui do colaboratório de população em situação de rua, que hoje a gente consegue estar em 14 estados fazendo articulação intersetorial, né? Tem muito aqui da influência, né, e do trabalho do Anderson junto ao CIAMP Rua, ele deve ter falado aqui no início, mas exatamente para ver como é que a gente consegue chegar em cada um dos territórios, como é que a gente consegue atuar. Então, o trabalho que a gente hoje apresentou aqui é a representação assim, de todo o enfrentamento que ainda é necessário fazer frente às desigualdades presentes no nosso país, e a população em situação de rua, que, como também foi colocado, é marcado por todas as interseccionalidades, né? A gente, quando discute população em situação de rua, é importante lembrar que é a maioria negra, então a gente precisa discutir racismo, a gente precisa discutir gênero, porque a gente viu aqui a questão também do sofrimento das mulheres, mas eu também quero chamar a atenção que os homens negros morrem na rua. Então, são muitos fatores que a gente precisa analisar e enfrentar, fazer face, para que realmente a gente consiga enfrentar as desigualdades. Então, eu só tenho a agradecer, né, a Marcelo. Hoje a gente está com um grupo chamado NUPOP, que coordena, né, que vem desenvolvendo todas essas ações, associando pesquisa com educação. E agradecer ao Anderson por essa construção tão amorosa, assim, tão presente, participativa com a gente em todos os processos. E, gente, é muito movimento, viu? Semana passada, como é que a gente faz a conferência, como é que a gente vai para o território, como é que a gente consegue chegar em mais um estado, Então, são muitas perguntas, porque as necessidades são muitas. E as necessidades de acesso e de garantias de mais equidade ainda são muitas no nosso país. Então, hoje, essa combinação aqui, né, dessa dupla aqui representada, é a forma como a gente tem trabalhado mesmo no dia a dia para poder garantir acesso e promover cuidado direcionado para a política, para pessoas em situação de rua. E não há paz sem promoção de justiça social aqui para a população em situação de rua. Então, eu deixo aqui mais uma vez o meu abraço para vocês, e que bom que a gente está podendo discutir essas questões que são tão sérias, tão complexas, né, e que falam da vida e da dignidade das pessoas aqui no espaço da universidade, como um espaço aberto de diálogo. Então, mais uma vez, agradeço aqui a toda a equipe da União Planetária, aqui em nome do Dr. Ulisses e da Janaína, da Vânia, de todo mundo, né? E que bom que a gente pode construir esses espaços dialógicos para que a gente siga construindo um Brasil menos desigual. Obrigada, gente.